Pessoal, então boa noite a todos, né, que estão aqui no Zoom, né, e depois o pessoal que acompanha a gente pelo YouTube. Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo, né, sempre iniciando pelo nosso cronograma, né, principalmente porque a gente está explorando, né, o mesmo livro já tem algumas aulas, então é importante a gente nunca perder essa noção de como que estamos caminhando, né, no cronograma da disciplina. Então, hoje, dia 8, a gente vai para a nossa quarta aula do livro do Morgan, né? Então, leitura obrigatória do capítulo, né? Lembrem-se que dia 22/3, que é a última aula do livro do Morgan, é quando vocês têm que entregar, né, a sinopse crítica 3, que é um capítulo de escolha, né, de vocês do livro, tá bom? Pessoal, então, dando continuidade, né, ao nosso conteúdo, em função da gente ter essa obra dividida em várias aulas, né, eu sempre faço questão de recuperar onde estamos, né, por onde passamos, enfim, né. Então, lembrando que a gente está na unidade 2 da disciplina, onde nós estamos estudando o processo de análise organizacional, né, onde basicamente a gente fala de processos de diagnóstico, de tomada de decisão, no que diz respeito ao ambiente, estrutura e estratégia das empresas e das organizações, né? Agora a gente está abordando, então, a proposta do Morgan, né, de análise organizacional, que é basicamente onde ele propõe para nós, né, modelos gerenciais de negócio, possibilidades de análise gerencial do negócio, das empresas, né, baseados em metáforas, né? Então, a gente já viu nas últimas aulas como que uma organização poderia ser estruturada como se fosse uma máquina, né, como que ela poderia ser estruturada como organismo. Na aula passada, a gente viu a proposta de análise organizacional, de modelo de negócio baseado em cérebro, e hoje a gente vai avançar sobre o capítulo de cultura, né, que fala de cultura. Então, onde o Morgan vai apresentar para nós uma proposta de análise organizacional baseada na ideia de cultura, tá? A ideia de cultura organizacional. E o que é importante como ponto de partida, né, pessoal, para vocês conseguirem entender essa proposta, esse capítulo, né, que o Morgan traz aqui para a gente? É como eu sempre falo para vocês, né, entender não só o que está escrito, mas principalmente o que também não está escrito, né, ou seja, o que a gente consegue entender não a partir só da leitura específica de cada capítulo, mas como que cada capítulo, cada imagem pode interagir, pode combinar, né, ou pode ser combinada entre si. Então, a gente viu na aula passada, né, que, por exemplo, as imagens podem coexistir dentro da organização, né? Então, eu posso ter organizações que, no seu nível operacional, se organizam como máquinas, né? Porque ali, especificamente no nível operacional da empresa, a estruturação dela precisa ser como uma máquina, né? Mas em níveis mais táticos e estratégicos, elas podem se comportar, podem ser estruturadas como cérebros, né? A gente viu, por exemplo, o caso do McDonald's, né, que ao mesmo tempo uma organização que produz o mesmo sanduíche ao redor do mundo, como se fosse uma máquina, né, tem um modelo de desenvolvimento de negócio em nível tático e estratégico muito parecido com um planejamento holográfico de cérebro, né? Então, como eu falei, a gente vai tendo essa leitura, né? A partir do momento que a gente vai conhecendo cada uma das imagens, das propostas, entendendo, a gente vai começando a ver como que elas podem interagir, serem combinadas e assim por diante. E aqui não é diferente, né? Porque o que vocês vão notar nessa proposta do Morgan, principalmente, pessoal? Se vocês perceberam bem, as três últimas imagens, elas eram imagens, propostas de análise organizacional, que tinham propostas de estrutura, de gestão organizacional muito específicas, muito focadas em tipos de empresa, né? Em ramos de negócio. Então, a gente viu, uma organização, para ser estruturada como máquina, né, ela precisa ter uma contingência que peça que ela seja estruturada como máquina, né? Então, o fato de uma proposta de gestão da organização como máquina é algo que é uma proposta que impacta o negócio inteiro, né? Então, aí a gente vai ter uma estrutura de máquina, uma relação com o ambiente de máquina, uma relação com as pessoas baseadas na ideia de máquina, e assim por diante. Mesma coisa com organismo e cérebro, né? A gente viu isso nas últimas
2 aulas. Quando a gente adota uma visão de máquina, cérebro, organismo, são modelos que o Morgan apresenta para nós que são muito específicos em função do ramo do negócio, da estrutura e assim por diante. E o que acontece daqui para frente, a partir do capítulo de cultura? O Morgan vai dizer para nós o seguinte: olha, independentemente se a organização é uma máquina, um organismo ou um cérebro, todas elas têm uma cultura. E essa cultura precisa ser alinhada ao negócio. Esse é o grande pulo do gato da compreensão do capítulo, da compreensão do livro, da compreensão da proposta, né? Por quê? Porque o Morgan vai falar para nós, olha, diferentemente das outras, né, a gente precisa reconhecer nesse capítulo que todas as organizações possuem uma cultura, independentemente se ela é uma organização de fábrica, uma organização de criação de negócio, uma organização de criação de propaganda, uma escola, uma loja de sorvete, uma loja de roupa, uma indústria, independentemente do modelo de negócio que ela siga, da estrutura do mercado, do ambiente que ela vive, todas elas têm uma cultura. Então, lembram que eu falei para vocês? Por que o manual do McDonald's, né, sobre como fazer um Big Mac é em uma linguagem de máquina? Porque a proposta de gestão é de máquina. Então, a cultura e a linguagem da organização também precisa ser de máquina. Né? Lembram que eu falei lá na aula sobre explicando, né, o modelo de negócio baseado na visão de máquina, e a gente viu o exemplo do manual do McDonald's. O que é o manual? É linguagem, é cultura, é modo de tratamento, de se relacionar com as pessoas. Entende? Então, essa é a grande compreensão que o Morgan tenta trazer para nós aqui. Ele tenta chamar a atenção do gestor, né, do administrador, de que, independentemente do tipo de empresa, do tipo de estrutura, né, do tipo de negócio, há uma cultura ali dentro. E essa cultura precisa ser reconhecida e essa cultura precisa trabalhar em prol da organização. É isso que ele diz. Tá? Então, essa foi uma grande introdução, tá, pessoal, do que é o capítulo, como eu falei, para que a gente fique bem alinhado e aí agora a gente entre, de fato, no assunto específico do capítulo, né? Então, tendo essa ideia em mente, a gente precisa entender, então, o que é cultura, né? Então, se o Morgan fala aqui para nós que, olha, existem modelos de negócio flexíveis, menos flexíveis, burocráticos, menos burocráticos, estratégicos, menos estratégicos, mas todos têm uma cultura, né? O que é cultura, então? Né? Então, isso é um conceito igual quando a gente discutiu burocracia, né, pessoal? Por quê? Porque cultura, cada um basicamente tem a sua definição de cultura. Né? Se você pergunta para a pessoa o que é cultura, cultura é um hábito de acordar cedo, né? Cultura é uma língua de um local, né? Mas existe uma definição científica, né, estudada, desenvolvida de cultura, né, que a gente pode trazer para o campo dos negócios, que é basicamente esse aqui, ó, tá? Então, cultura, pessoal, junta tudo isso aqui, tá? Então, cultura junta ideias, né? Ideia, o que é uma ideia? Como vocês sabem, uma ideia, né? Algo que eu penso em fazer, uma ideia. Valores, né? Então, o que é valor? Honestidade é um valor, né? Religião é um tipo de valor. Normas, burocracia, né? Desde burocracia, né? Rituais. O que é ritual? Eu tenho um costume de andar de azul, né? Eu tenho um costume de fazer isso, né? Crença, né? Eu acredito, né, em algo, eu acredito que é algo assim. Então, é uma junção disso tudo aqui, pessoal, que tem um único detalhe para ser cultura. A cultura são todas essas coisas sempre compartilhadas, ou seja, socialmente construídas. Então, entendam que não existe cultura de uma pessoa só. Entende? Aquilo que é algo de uma única pessoa pode ser um hábito, por exemplo, né? Então, eu não posso pegar e falar assim, aqui no meu prédio as pessoas têm a cultura de acordar cedo, só porque eu acordo cedo. O que é cultura dentro do meu prédio, eu preciso dizer para as pessoas que é aquilo que é compartilhado entre os moradores do prédio.
os rituais, as ideias, as normas, os valores compartilhados entre os moradores do meu prédio é o que eu posso chamar de cultura. Entende? Então, essa é a noção principal e central que vocês precisam entender sobre o capítulo, que é o que é cultura, porque o Morgan não diz que, ó, independentemente do tipo de empresa, há uma cultura, então o que você precisa identificar naquela empresa para chamar de cultura? O que é cultura na empresa é aquilo que é compartilhado entre os funcionários da empresa, ou seja, as ideias, valores, normas, rituais, né? Por exemplo, uniforme. Uniforme de uma organização, de uma empresa, é uma cultura, é um traço da cultura da organização. Por quê? Porque é uma norma compartilhada entre todas, né? Quem conhece, quem já pôde ver algumas palestras da Ambev, né? Eu sempre recebia na Ambev, nas minhas turmas de TCA, alguém da Ambev, né? Que é uma empresa que desenvolve muito a questão de valor dentro da organização. Então, a gente via lá os gestores, a gente já recebeu até acionista da Ambev na nossa aula, que ele fala, olha, um dos valores, ele mostra, né, um slide da Ambev mostrando que aquilo está no planejamento estratégico, um dos valores da empresa, né, é que isso aqui, todos são donos do negócio. Um dos valores aqui da Ambev é que todos são donos da Ambev. Então, isso, por exemplo, faz com que a pessoa não gaste, não desperdice recurso, tente sempre fazer o melhor, né? Então, aqui ele falou, ó, um clips, uma borrachinha que a gente pode economizar, todo mundo economiza, porque sabe que se der prejuízo para a empresa, quem vai estar levando prejuízo é dele. Afinal, o valor que ele tem é que o negócio também é dele. Então, isso é um valor o quê? Uma cultura. E por que é cultura? Porque é compartilhada entre as pessoas. Entenderam? Então, essa é a noção central, pessoal. Cultura são ideias, valores, normas, rituais e crenças, mas isso por si só não basta. A principal característica daquilo que a gente pode chamar de cultura é que é sempre que é algo compartilhado, ou que a gente chama de socialmente construídas, tá? Coletivamente construídas. Aí você pode se perguntar, o que é coletivamente, professor? Pessoal, no mínimo 2 pessoas, tá? Pode ter uma cultura que é de um andar de um prédio, né? Pode ter uma cultura, crenças, rituais, valores, que é de uma sala de aula, né? Então, a gente vai ver que a gente tem níveis de cultura, mas sempre compartilhadas, tá? Em todos os casos. Por isso, essa é a noção central. Culturas são hábitos, crenças, valores, sempre compartilhados por um grupo de pessoas, tá? Então, justamente por isso, né, que cultura se aplica a toda e qualquer organização, que eu queria recuperar aqui com vocês as dimensões básicas de análise das organizações, né? Por quê? O que a gente via nas imagens passadas que o Morgan propunha para a gente? Olha, se você tem um negócio que tem essas características, a organização tem que ser organizada como uma máquina. Se ela for uma máquina, a estrutura geralmente é inflexível, né? Então, é uma imagem que, vamos dizer, se aplica a um único tipo de negócio, a um único ramo, a um único setor. Ela não, vamos dizer, mesmo que ela possa ser combinada com o cérebro, né? Mas sempre vai ser no nível de setor, né? Elas podem coabitar, mas uma vez que a presença do modelo de máquina está presente ali na relação de gestão, a estrutura geralmente vai ser inflexível. Ela não vai ser flexível ou inflexível, né? O que não acontece na ideia de cultura, né? Quando o Morgan traz a cultura, ele vai falar para nós, olha, a cultura ocorre, é um fenômeno organizacional que ocorre em estruturas flexíveis, inflexíveis, verticais, horizontais, hierarquizadas, não hierarquizadas e assim por diante. Isso falando só de estrutura, né? Se a gente vai para a relação com o ambiente, é a mesma coisa, né? Quando a gente tinha a imagem de máquina, geralmente a relação com o ambiente de uma organização estruturada como uma máquina, né, é uma relação fechada, ou seja, lembram? É a ideia do modelo do acionista. Então, as decisões para se relacionar com o ambiente, uma organização vista como máquina, geralmente levam em consideração o acionista, não o stakeholder. Em cultura não acontece isso. Organizações que têm relação aberta ou fechada com o ambiente têm cultura. Né? Mesma coisa com estratégias.
se em máquinas, né, em máquinas eu tenho estrutura, geralmente condutas estratégicas normativas, né, ou seja, eu defino as minhas estratégias mais com base em normas, em leis, né, não em análise de mercado, mas em sim o que diz a lei sobre o mercado, né? Ou eu posso ser empreendedoras, como é o caso de organizações estruturadas como organismos e cérebros, né? Que tem uma relação com a estratégia que são mais empreendedoras, que levam em consideração não só as normas, mas também oportunidades de mercado e assim por diante. Em cultura, não. A ideia, o modelo de negócio, a imagem de cultura se aplica a toda e qualquer organização, setor, independentemente do tipo de estrutura, do tipo de relação com o ambiente e de condutas estratégicas. Tá? E, pessoal, finalizando, né, um pouco o que especificamente está no capítulo, e trazendo o assunto especificamente para dentro das organizações, o que o Morgan diz para nós em função disso tudo que eu apresentei até agora? Que as empresas são mini representações da sociedade, sempre, da sociedade na qual estão inseridas. Então, lembram que eu falei? Eu posso ter culturas de 2 pessoas ou cultura de 1 milhão de pessoas. Eu posso ter cultura que é de um andar de um prédio, né? Ou eu posso ter uma cultura que é de um país inteiro. Então, lembram-se dos níveis? Quando isso vem para a organização, é a mesma coisa. Né? Então, a organização, naturalmente, já vai ser um resumo, um recorte, uma parte menor, uma amostra da cultura onde ela está inserida. E aí você pode se perguntar, mas onde que isso se aplica? Pessoal, imaginem as multinacionais que nós temos. Né? Será que para elas análise de cultura é importante? Né? Será que para a Emirates, né, aquela empresa de aviação, né, de aviação comercial, né, que faz voo no planeta inteiro, né, tem um escritório em São Paulo, né, só que a sede dela é em Dubai, será que para ela é importante entender a cultura local onde as sedes dela, na verdade, as filiais, né, onde as filiais delas vão se expandir ao redor do mundo? Entende? Então, claro que é. Né? Se a gente pega aqui, lá em Dubai você não pode andar com roupa curta, e aqui no Brasil não tem problema nenhum você andar com uma roupa mais curta num dia de calor, é óbvio que é importante você entender a cultura para entender e para potencializar o seu negócio. Né? Então, essa noção do negócio sai da onde? Sai da ideia de que cultura, né, a empresa é sempre uma mini sociedade. Né? Então, se você quer entender qual que é a cultura ideal para a sua empresa, em geral vai ser aquela cultura mais localizada, né, dentro da organização. Né? Ou, eventualmente, a ideia não precisa ser geográfica. Né? Eu posso estar localizado, por exemplo, aqui no Distrito Federal, né, mas fazer uma empresa que tem como público-alvo, basicamente, o pessoal dos Estados Unidos. Né? Então, por exemplo, eu posso facilitar, por exemplo, a entrada de americanos aqui. A gente pode fazer uma empresa, por exemplo, que facilite, né, a tramitação de entrada de imigrantes americanos legais. Né? Então, veja, nesse caso eu vou levar em consideração só a minha cultura local aqui do Brasil. Então, não, eu preciso também levar em consideração a cultura dos meus clientes que estão em outro país. Então, pessoal, isso é só uma quantidade grande de exemplos, né, que eu estou dando de uma aplicação que sai da noção de cultura e da noção de cultura aplicada aos negócios. Então, isso aqui, como vocês podem ver, né, como eu falei lá nas primeiras aulas, né, estão vendo como que é o gestor lidar com algo abstrato? Né? Hoje em dia, o gestor de ponta, o gestor atualizado, o administrador que conhece, que tem, né, tem ferramentas para agir, né, ele não despreza a cultura, ele sabe que existe a cultura. E hoje a cultura é praticamente um ativo, né, a ser gerenciado para potencializar o negócio. Né? Então, tudo isso que a gente está discutindo, que é no campo da gestão, sai da noção de cultura que vem, por exemplo, da sociologia. Né? O Pedro pergunta aqui, então, cultura seria para que público a minha empresa está direcionada? Também. Né? Então, cultura seria para que público a minha empresa está direcionada? Também. Né? Também. Então, no caso de você ter uma organização onde atender crenças, valores, ideias,
do seu público é importante você entender a cultura do seu público, sem dúvida nenhuma, né? Por exemplo, você acha que uma empresa de moda não é importante, uma empresa que produz roupas de moda, né? Saber quais são as crenças, os valores, as ideias, no que diz respeito a esse consumo desse produto nos clientes dele, para a próxima tendência, assim por diante? Sem dúvida. Inclusive, ela não sobrevive sem isso, né? Agora, se você vai, por exemplo, como eu já falei, né, para organizações típicas de uma estrutura de máquina, né, que é uma estrutura, como eu falei, uma visão mais fechada, né? É importante ela conhecer quais são as crenças, os valores, né, dos clientes dela. É importante, mas nem tanto, né? Porque eu também vou falar que não é importante, que você pode chegar lá e, né, prover um serviço que não leva, por exemplo, em consideração a expectativa do seu cliente em relação à qualidade, né? Mas do ponto de vista da execução de um negócio de transporte de valor, por exemplo, né, que você sai coletando pacotes de dinheiro no banco e tem que, por exemplo, entregar no caixa forte, você não precisa olhar para a cultura muito para fora. A cultura mais importante para você é a cultura de dentro, né? Então, aí é importante olhar e obedecendo a noção de que o modelo de negócio é mais inflexível, aí a cultura de dentro é mais importante. É muito mais importante você ter uma cultura o quê? De um funcionário que preza pela segurança, pela ética, pela moral, né? É alguém que você sabe que não vai roubar a empresa, né? Que não vai colocar em risco o negócio das empresas. Então, você tem que saber quais são as crenças dessas pessoas, o valor que essas pessoas compartilham de dentro, né? E olhar para fora, os clientes que ali contratam para a gente ir pegar os malotes de dinheiro, é importante em relação à cultura, mas não é determinante, como é, por exemplo, uma empresa de roupa e de moda que precisa olhar a cultura para definir a tendência, né? Então, a cultura é olhar para o público, né, Pedro? É também olhar para fora, mas também, quando necessário, olhar para dentro. A ideia é, independentemente se fora ou dentro, você tem que saber identificar a cultura, né? É a cultura do cliente. Então, como que eu identifico? Não, aqui nesse caso é a cultura interna, né? Eu preciso disseminar, por exemplo, entre os meus trabalhadores a cultura da ética, porque eu trabalho com transporte de valores, né? Então, aí eu não vou olhar muito para fora, eu vou olhar mais para dentro, tá? Mas sempre cultura, sempre cultura. Então, sempre saber o que olhar, né? Então, pessoal, essas basicamente são as aplicações que a gente pode ter no negócio, né? Então, é como eu falei, a ideia central é o quê? É fazer da cultura um suporte aos objetivos concretos da empresa, né? Então, por exemplo, eu sei que a gente é uma organização que precisa dobrar, né, a nossa participação no mercado. Para a gente dobrar a nossa participação no mercado, eu preciso, por exemplo, ter um corte de custos. Para eu ter corte de custos, por exemplo, eu posso passar a estimular entre os meus funcionários o valor, a crença da economia. Entende? Então, não é uma ideia da cultura abstrata. Como eu falei, a cultura abstrata parte do princípio de que você já sabe o que é, né? Que cultura, como eu falei, e aí lembrando, sempre ele, né? É o que o Weber já fala, né? Vem lá da sociologia. Cultura são crenças, rituais, valores compartilhados entre uma sociedade, né? O importante é a gente saber a aplicação disso dentro das empresas, né? E a aplicação básica é: eu preciso primeiro entender, diagnosticar o que é cultura, né? Saber o que valorizar e aí saber o que dentro dessa cultura eu posso usar para potencializar o meu negócio, né? Aqui, só como último exemplo que me veio agora na cabeça, né, que é um exemplo da própria DIM, que veio aqui, né, acho que algumas aulas atrás, e isso já tem um bom tempo, talvez uns 8 a 10 anos, né? Eu orientei um projeto da DIM, que depois, inclusive, virou publicação, né? Que foi um artigo, uma pesquisa, onde a gente fez um alinhamento entre a cultura da empresa e os resultados que a gente queria alcançar, e o planejamento estratégico da DIM. Então, basicamente, o que a gente fez? O planejamento estratégico falava: precisamos melhorar a relação com os nossos clientes. Aí a gente fez uma pesquisa para identificar quais são os traços culturais, né, da organização que poderiam melhorar a relação com o cliente. Então, a gente foi descobrir lá no Hofstede, né, e é por isso que eu falei, a gente foi ler
né? A gente foi ver quais são as medidas de cultura que existem, e aí a gente já foi ver várias pessoas dizendo, olha, uma cultura do tipo passivo-agressiva, de repente, tem a ver a mais com uma rejeição do cliente. Uma cultura que seja mais, em vez de passivo-agressiva, tenha comportamentos mais carismáticos, talvez ajude, né, a melhorar a relação com o cliente. Então, o que a gente fez? Uma vez que a gente sabe que o tipo de cultura carismática é aquela que melhor tende a melhorar a relação com o cliente, a gente passou a propor cursos, né, para as pessoas de instrução, de formação e de estímulo aos os integrantes da ADIM a desenvolver posturas, comportamentos mais carismáticos diante dos seus clientes, né? E a gente pôde avaliar os resultados 2 anos depois, que a relação com o cliente dentro dos scores de avaliação melhorou mais de 1 ponto. Então, estão vendo o que é um alinhamento estratégico com a cultura? É, dentro da organização, identificar o que se quer e qual que é a cultura que favorece aquilo que se deseja. Então, se a gente deseja uma organização estruturada como máquina, quais são as crenças, os valores, né, os rituais que as pessoas que trabalham aqui ou de fora precisam compartilhar para que a gente consiga ter uma estruturação como máquina efetiva. Tá? Então, é isso. Né? Mais um exemplo aí, né, de resumo do que traz as ideias do Morgan. Né? Outro grande exemplo que eu sempre cito é o Sabin, né? E não só o Sabin hoje em dia, esses slides aqui já são relativamente antigos, né? E eu sempre trouxe o exemplo do Sabin, porque nessa época, esses slides têm também em torno de 8, 10 anos, o Sabin estava em bastante evidência, porque ele foi várias vezes eleito, né, a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, não só dentro do ramo dele, mas também entre todas as empresas em algumas ocasiões, né? E à época eu me lembro, né, eu assinava até, saía na Você SA, nessas revistas de negócios, como o Sabin. Era uma empresa de ponta à época e tinha na cultura, um dos principais vetores de sucesso. Por quê? O que se identificou, né? Na época, o trabalho do Sabin tinha 2 grandes básicas dificuldades, né? Primeiro, uma dificuldade extremamente técnica e tecnológica, né, para lidar com exames, grupo controle, fazer experimentos, né, os controles necessários para os exames, enfim, colocava um desafio muito grande de investimento em tecnologia, investimento em pessoal que era necessário, né, para atingir o sucesso do negócio. Então, primeiro um desafio estrutural e depois um desafio especificamente cultural. Por quê, pessoal? Eles conseguiram identificar que entre os funcionários e entre os próprios clientes do Sabin ainda não se tinha cultura não só de se fazer exames, mas principalmente de se desmistificar os exames. Então, muita gente, né, isso há 10, 15 anos atrás, óbvio, se eu estou falando disso de 10 anos, já são resultados de estudos que vêm de antes. Né? As pessoas não tinham medo, não sabiam onde fazer exame, não tinham a cultura de fazer check-ups, né? E isso dentro da organização também. Os próprios funcionários tinham dificuldade em operacionalizar esse controle rigoroso e essa cultura, né, que exigia o negócio do Sabin. Então, o que ele fez, pessoal? Ele fez um investimento maciço nessas 2 áreas. Primeiro, tecnologia de ponta para teste e tal, e depois o que eles chamavam na época de modo Sabin de trabalhar, que foi toda uma concepção de estrutura dentro de todos os laboratórios do Sabin para disseminar crenças, valores, né, rituais saudáveis ao negócio. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que era curiosa que eles falavam à época, né? Como os nossos funcionários eram pouco profissionais, né, muitos recebiam alguns tipos de exame e não sabiam como se portar. Então, por exemplo, uma pessoa ficava constrangida de receber um exame, sei lá, de urina, né? Um exame de fezes, ou um exame de qualquer outro material da pessoa que ela sabia o que estava sendo entregue ali e ela perdia o jeito, não sabia como manusear, justamente por não ter uma atitude positiva diante daquilo, né? Por desconhecer, de falar, olha, isso aqui está bem controlado, está bem isolado, está higienizado, você não precisa se constranger, porque o cliente também vai ficar constrangido. E isso foi trabalhado por meio de cultura. Então, vocês podem ver e perceber hoje, isso é quase que um padrão Sabin, né? Quando você vai em laboratório, ser atendido e assim por diante, é um atendimento altamente profissional, controlado,
né, higienizado, a postura das pessoas é muito confiável, né, e assim por diante. Então, o Sabin também conseguiu atingir esses resultados por meio de um trabalho cultural, né, onde ele disseminou entre os funcionários aqueles valores, crenças, ações que eram importantes para o negócio, né, e isso melhorou bastante aí a atuação da empresa, né. Pessoal, então realmente indo para o final, né, aqui finalizando com as vantagens que o Morgan traz para nós de se analisar o negócio, né, de se fazer uma análise organizacional baseada na ideia de organização vista como cultura, né, e uma das principais vantagens é ter uma ênfase no lado humano, né. Isso a gente já aprendeu lá na escola, né, das relações humanas. Sempre que a gente foca no lado humano, aumenta a tendência das pessoas cooperarem com o negócio, né? Então, obviamente, não pode ser só um investimento errado, desestruturado, mas ênfase no lado humano, sempre que equilibrado, é importante, né? Favorece a colaboração das pessoas na empresa, né? Dá também uma ênfase para o significado simbólico. Então, como eu falei para vocês, o que é um ritual? Ritual é, por exemplo, a gente, né, tem um ritual aqui na empresa, né, de sempre que a gente entrar, a gente limpar as mãos com álcool. Então, isso virou quase que um ritual. A gente tem que entrar ali, é um comportamento que a gente tem, né, que é um comportamento simbólico, né? Então, um comportamento simbólico. Então, simboliza limpeza, né? Simboliza uma imagem. Então, a ideia de enxergar a organização como cultura também dá ênfase, como eu já falei várias vezes para vocês, em significados simbólicos, abstratos do negócio, né? Que o gestor, o administrador precisa identificar, né? Então, né, como eu falei, o significado em termos de valores de cultura é sempre compartilhado, né? Processos de mudança organizacional são muito favorecidos por meio da cultura, tá? Então, imaginem, pessoal, quando ocorre, por exemplo, uma fusão, né, de organizações, né? O estudo e a gestão de cultura organizacional é talvez um dos pontos centrais em processos de fusão. Porque o que é a fusão? É uma empresa virar outra, né? Então, imaginem literalmente do dia para a noite, a gente está aqui hoje na UNB e vem, né, uma universidade particular e compra a UNB. Então, a gente não deixou de existir, a gente não foi demitido. Eu não fui demitido, eu continuo no mesmo lugar, só que agora é uma outra empresa, com outros valores, com outra cultura, com outro procedimento. Como que eu faço para adaptar as pessoas da empresa que está sendo fundida, né? A empresa que vai ocorrer a fusão, né? A cultura é um vetor fundamental, né? Então, quando a gente chega num novo local, uma empresa compra outra, o que a empresa que comprou a menor, né, ou comprou a outra quer? Que as crenças, os valores dela sejam disseminados entre essas novas pessoas, né? E isso vai se fazer naturalmente, isso vai se tocar no assunto de cultura organizacional, tá? Então, outra vantagem muito grande de se analisar a questão de cultura organizacional é especificamente em processos de mudança, tá? Quando a gente fala em mudança organizacional, cultura naturalmente ou quase que automaticamente vai vir junto, né? Pessoal, então é isso, né? Eu achava que tinha um outro slide aqui, deixa eu ver se o slide está oculto. Tá aqui. Que fala de desvantagem, tá? Então não é isso, não. Espera aí, porque tem slide de desvantagem. Então as vantagens são aquelas, né? E as desvantagens, que são realmente desvantagens importantes. Por quê? Pessoal, entendam uma coisa: a cultura é o principal meio de manipulação e controle ideológico que existe entre nós, tá? Isso não é nenhum exagero, tá? Isso não é nenhum exagero. Não existe um modo mais efetivo de você mudar o comportamento, a crença, a ideia das pessoas do que a cultura, tá? Por quê? Porque quando você muda algo, por exemplo, como uma crença, que é parte da cultura, aquilo vai dirigir a vida da pessoa. Então, veja, a gente está falando de valores, de normas, de crenças. Esse é o campo da cultura. Então, quando você consegue atuar sob, por exemplo, o campo das crenças, por um lado é bom, porque a gente pode favorecer as crenças positivas para o negócio, né?
Mas essa ferramenta também pode ser usada para o mal. Entende? Então, um dos riscos, né, das desvantagens que a gente tem quando a gente implementa um modelo de cultura, quando a gente quer fazer gestão de cultura dentro da organização, é se atentar para que aquelas crenças, aqueles valores, né, aqueles rituais, aquelas ideias, aquelas normas que vão ser compartilhadas em termos de cultura, não sejam né, normas, crenças, ideias que alienizam as pessoas ou que alienam as pessoas. Né? Não sejam normas, crenças e valores que façam controle ideológico das pessoas. Né? E aí, obviamente, a gente pode citar desde exemplos, né, dentro da organização, como exemplos muito ruins que a gente viu na Segunda Guerra Mundial. Né? Que até hoje a gente olha e não consegue entender como que o ser humano foi capaz de fazer o que fez. E aí, quando a gente deixa um pouco, né, a emoção de lado, a gente começa a entender que tudo o que aconteceu só foi possível porque teve um papel da cultura muito importante. Né? Porque ali o que aconteceu é que se atuou sobre as crenças, os valores das pessoas, de modo que elas acreditavam naquilo que elas estavam fazendo. Entende? Então, uma das desvantagens quando a gente discute, fala de cultura, é a gente sempre se atentar para que a cultura, os valores disseminados, não sejam de cunho de controle ideológico e assim por diante, sejam coisas positivas, né, legais e assim por diante. Né? Outra desvantagem é que a cultura dificilmente pode ser gerenciada, né? Então, eu estou falando aqui em gestão de cultura, mas é o quê? É o esforço do administrador, né, para fazer essa gestão de tudo que eu estou falando. Né? A gente cria ferramentas, a gente cria meios, a gente cria propostas. Né? Como eu falei aqui, a gente fez pesquisa, alinhou a cultura de uma organização à estratégia dela empiricamente. Né? Mas, de fato, a gente não tinha um controle total. Né? A gente não fazia uma gestão propriamente dita. Né? Por quê? Porque é um objeto invisível. Né? As dimensões são invisíveis. Né? O que a gente pode observar são os efeitos da cultura. Então, quando, por exemplo, a gente lá na DIM, né, identificou que a gente precisava melhorar a relação com o cliente, e isso precisaria ter, né, uma atitude da organização para tornar os funcionários mais carismáticos, né, quando a gente fez isso, a gente estava agindo sobre questões que a gente não estava observando. Né? O que a gente observou de fato? Que melhorou a relação com o cliente, que a avaliação do cliente melhorou. Né? Ou seja, a consequência de um comportamento mais carismático a gente observou, que é um cliente mais satisfeito. Então, a nossa observação de cultura, a gente diz que é sempre indireta, por mais que a gente se esforce, e seja minimamente possível fazer. Né? Mas como as dimensões são importantes, são invisíveis e tal, ela dificilmente pode ser gerenciada. Tá? Pessoal, isso aqui já é da próxima imagem, né? Que é comunidades políticas. E é isso. Tá? Então, essa é a apresentação, né? Essa é o capítulo, né? Onde, como eu disse, o Morgan traz para nós a ideia de que dentro de qualquer organização formal existente, seja ela uma máquina, um organismo, um cérebro ou qualquer tipo de estrutura, existe uma cultura que precisa ser valorizada, levada em conta, né, para potencializar o negócio. Então, esse é o resumo aí desse capítulo, pessoal. E aí eu abro, então, a palavra para vocês, né, para a gente finalizar, em caso de vocês terem alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma coisa. Tudo tranquilo, então, pessoal? Beleza? Bom, então tá legal. Então, uma boa noite aí para todos, né? E a gente se encontra aí na próxima quinta-feira, tá bom? Boa noite, tchau, tchau.